no nome de... Ainda de pé, amado, vamos receber o presbítero, aleluia, Júlio, para a glória do Senhor dos Exércitos. Atendendo esse convite do nosso querido pastor, que nós não viemos fazer a nossa obra, mas viemos fazer a obra de Deus. Nós não viemos exaltar o nosso nome, mas viemos exaltar o nome de Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Graças a Deus. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor a seguinte verdade: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vamos repetir então somente a parte B do versículo 8, que diz: pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém. Coloque a sua Bíblia no banco, pegue na mão do seu irmão do seu lado, vamos fazer uma oração nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Com sua mão segurada na mão do seu irmão. Feche seus olhos. Diga seu pensamento em Deus nessa noite. Há uma guerra aqui, irmãos, hoje. Hoje tem uma guerra travada aqui, neste lugar. O diabo está lutando para que você não receba a sua vitória. Mas hoje Jesus vai se manifestar com glória para te dar a sua bênção no nome de Jesus. Então, se você é crente salvo, abre a boca e começa a falar com o teu Salvador agora. Vai falando com Ele, vai orando, vai clamando, vai pedindo, vai intercedendo, vai pedindo ao teu Pai para operar nessa noite, para fazer maravilhas, para operar sinais, para te tirar desse buraco, dessa angústia, desse desespero, dessa aflição que tu estás passando neste momento. Senhor Deus e Pai, nesta noite, meu Senhor, eu não posso com minhas forças, eu não posso, meu Deus, com meu braço, meu Senhor, com minha mão, eu não posso com espada nem com armas lutar contra as hostes espirituais da maldade, mas no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me levanto nessa noite, nessa tribuna, crendo, Senhor, que tu há de pelejar por essa igreja. Ramande vassuri kende pachete vai, remanto correbede vasseri kendio, remassarabacoma narabanduri kena manarabacalabadu que patarabarrácia. E vai haver, meu Deus, um reboliço neste lugar. Ó Deus, vidas vão ser libertas. Eu estou crendo, Pai, que macumbeiros irão entrar por essas portas, gritando, Senhor, e dizendo que só o Senhor é Deus, porque esse bairro, meu Deus querido, eu entrego em tuas mãos, em Calabácia. E Deus, de já eu estou profetizando no nome de Jesus: vitória, 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 vitórias, 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 vitórias sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre essa gente. E aquele que está acreditando nisso, abre a tua boca e dê glória. E se tu és batizado com o Espírito Santo, fala em língua estranha agora. Xeremando com manarabaxere que lavassuri que manai, remanto e seri calabanto rabarrácia. Aleluia.
Adore, igreja, adore. Enquanto você não estiver ligado, eu não posso pregar. Enquanto tu não estiver ligado, eu não posso ministrar, porque a palavra não é minha, a mensagem não é do presbítero Júlio, mas a mensagem de Deus, e ela só vem se tu der lugar, ela só vem se tu orar, ela só vem se tu pedir. Então abra a tua boca, crente. Meu Deus, que coisa tremenda. Vira para o seu irmão do seu lado e diga: para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mais uma vez, repita para ele: para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Podeis aceitar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram ouvir a palavra sacrossanta do Senhor, que vieram ouvir as palavras santas do Senhor, Criador dos céus e da terra. E uma coisa há de se observar, que a Bíblia, apesar da sua idade, apesar de já ter muitos anos, ter passado décadas, ter passado séculos, mas ela ainda continua a mesma. A Bíblia diz que Deus dá uma visão a Jeremias, e depois faz-lhe uma pergunta, e diz: Jeremias, o que vês? E Jeremias vira para o Senhor e diz: Senhor, eu vejo um pé de amendoeira. Então Deus vira para Jeremias e diz: veste bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Quando Jesus estava ministrando sobre os seus discípulos, ele abriu a boca e disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Se você crê que a palavra de Deus é eterna, levante a mão e dê glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, essa epístola que nós acabamos de ler nessa noite, desse homem de Deus, desse homem com uma sabedoria tão profunda e tão tremenda, a Bíblia diz que esse homem tem o amor e o carinho no seu coração, e começa a prescrever as epístolas às igrejas, e a Bíblia diz que ele começa a exortar os crentes que tenham amor, que tenham compaixão, que tenham carinho um com o outro, que não tenham vidas separadas, que não tenham vidas privadas, que não vivam encarceradas dentro de si mesmo, mas que tenham comunhão um com o outro, que tenham sentimento, aleluia, que divida as suas coisas, que divida o seu sentimento, porque a mensagem que pregamos não é a mensagem de vida separada, não é a mensagem para que você sozinho seja abençoado, não, mas é uma mensagem coletiva, porque nós somos um só povo, uma só nação, um só povo adquirido. Deus não tem, aleluia, vários céus. Deus não tem céu para Maranata, para Batista, para Assembleia de Deus, para Quadrangular, não, irmão. Deus só tem um céu, e esse céu eu vou morar. E cadê os crentes que vão morar no céu? Levante a mão e dê glória a Deus. Infelizmente, meus amados e queridos irmãos, tem muitas igrejas que diz que a sua igreja é a melhor de todas, a sua denominação é a melhor, é a mais santa, é a mais separada, é a que foi separada por Deus Jeová, é um povo adquirido, aquele povo que está ali na esquina, aleluia, que foi separado, aquele especial, e às vezes acaba até trazendo discriminação sobre o povo de Deus. Infelizmente, meus amados irmãos, hoje muitos obreiros, muitos pastores perderam a visão de Deus, e hoje só sabe degradar-se um contra o outro, hoje só sabe brigar um contra o outro. É a igreja falando mal da outra igreja, é a crente falando mal de outro crente, mas nós fomos levantados nessa terra, não para falar mal um do outro, mas nós fomos revestidos e vestidos pelo poder de Deus, para entrar na mais baixa treva, aonde estão os cativos, os drogados, viciados, macumbeiros, feiticeiros, e dizer que só Jesus Cristo salva, só Ele tem poder para libertar o mais vil pecador. Quantos acreditam nisso? Mais uma vez, levante a mão e adore o nome do Senhor. Eu não sirvo a Deus por denominação, eu não sirvo a Deus por rótulo de igreja ou por placa de denominação, não, irmão, mas eu sirvo a Deus porque um dia eu estava na sarjeta, um dia eu estava
estava jogado na sarjeta, aleluia, sem vida e sem esperança, mas o meu Senhor, Ele estendeu as mãos e me resgatou. E apóstolo João, ele diz a seguinte palavra, depois de exortar os crentes a ter compaixão e a ter amor, ele começa a revelar a obra missionária de Jesus Cristo, e no versículo de número 8, ele disse a seguinte verdade: quem comete pecado é do diabo. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que o pecado, aleluia, é procedência do diabo. Toda lascívia, toda prostituição, aleluia, toda ira, toda cólera, aleluia, toda perseguição, toda mentira vem do diabo, aleluia. Jesus Cristo mesmo mencionou para os fariseus e saduceus e disse: vós tem por pai o diabo, porque quereis fazer a sua vontade. Meus amados e queridos irmãos, mais uma coisa João completa e diz, aleluia, na parte B do versículo: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando eu entrei nessa igreja, sentei nesse púlpito, Deus me dara uma visão. Eu vi uma mulher ataviada de branco, e ela sentada em um terreiro. Em volta daquela mulher tinha 7 pessoas ataviadas de roupas escuras e com capuz no rosto, e aquelas pessoas estavam na frente daquela mulher de cabeça baixa, e aquela mulher, ela estava pedindo para aquelas 7 pessoas, aleluia, 7 pedidos. Eu dizia: Deus, o que significa essa visão? E Deus falava: olha, meu filho, diga para a igreja e para o anjo dessa igreja que existe uma macumbeira nesse bairro que está trabalhando, e ela já roubou a 7 espíritos imundos para que essa igreja seja fechada. Mas eu quero dizer para você, em alto e bom som, aleluia, ela pode bater tabaco, ela pode raspar a cabeça, ela pode oferecer sangue ao diabo, mas essa igreja vai triunfar, porque Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só os que acreditam nisso por um minuto, levante a mão e adore o nome do Senhor. Você já perdeu a mulher no nome de Jesus. Jesus Cristo mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Pode investir, pode ter luta, pode passar por privações, por problemas e por perseguições, mas a igreja de Cristo, que tem o seu corpo marcado pelo sangue do Cordeiro, as suas vestes limpas, jamais essa igreja perderá. E um dia Satanás terá que se humilhar diante de nós, e nós esmagaremos a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Meus amados e queridos irmãos, a função de Jesus, Ele não veio ao mundo para ser um popstar. Jesus não veio ao mundo para ser reconhecido pela sociedade judaica e nem pelos prosélicos daquela época. Jesus Cristo não veio ao mundo para aparecer na mídia, para ter o seu nome estampado em um hotel, aleluia, de grande e aleluia tamanho. Não, Jesus Cristo não veio a esse mundo para ser reconhecido como rei e nem como Senhor, não. Mas Jesus Cristo veio nesse mundo com um firme propósito, com algo especial da parte do Pai. Aleluia. Jesus Cristo veio nesse mundo para libertar a mim, para libertar a ti, para nos libertar das obras do diabo. Meus amados e queridos irmãos, Jesus Cristo tem gosto e tem prazer de fazer a sua obra. Eu me lembro de uma certa feita, de um certo pai que tinha um menino, aleluia. A Bíblia não diz a idade desse menino, mas a Bíblia diz que esse menino, ele era cometido por um espírito de epilepsia. A Bíblia diz que quando o demônio se manifestava no corpo daquela criança, jogava ele no fogo, jogava ele na água, e aquela criança, aleluia, quando o espírito saía do seu corpo, deixava ele todo arrebentado, aleluia, todo machucado. E a Bíblia diz que aquele homem, sem ter mais esperança, sem ter mais solução, leva aquela criança para o meio dos discípulos de Jesus. Quando chega no meio dos discípulos de Jesus,
Aleluia, ele começa a rogar aos discípulos de Jesus que orasse por aquelas crianças. Eu creio, meus amados irmãos, que Pedro afoito começou a fazer uma cruzada de libertação, aleluia, sobre a vida daquela criança, e chamou os discípulos, chamou Tomé, chamou Matias, aleluia, foi reunindo os discípulos, e ali reuniram, colocaram a mão um no outro, e começaram a clamar, em nome de Jesus, a qual servimos, sai desse menino, em nome de Jesus, a qual servimos, sai desse menino. Mas nada acontecia. Quanto mais eles oravam, mais o diabo ficava enfurecido, mais o espírito, aleluia, machucava aquela criança. E de repente, amados e queridos irmãos, aquele pai olhou para Jesus, pegou a sua criança e levou até Jesus e disse: mestre, aleluia, essa criança é acometida por um espírito maligno de epilepsia, e eu trouxe aos teus discípulos e nada aconteceu. Eles oraram por ele, eles clamaram por eles clamaram e tentaram expulsar o demônio, mas ele não saiu. Então Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Aleluia, meus amados e queridos irmãos, a igreja do Senhor está caminhando da mesma forma, da mesma maneira. Quantas pessoas que entram dentro da igreja precisando de libertação, precisando de cura divina, precisando ser liberto, e muitos pastores repreendendo o Espírito de Deus, dizendo: não, irmão, não precisa mais disso, porque o diabo não entra na igreja, o diabo não vem na casa do Senhor. Meus irmãos, ele teve coragem de ir até na presença de Jesus, não vai ter coragem de entrar na minha presença, um homem fraco, falho, no meio do povo de Deus. E quantas pessoas que entram na igreja, aleluia, cometidas de demônio, perturbadas, enfermas, e saem da mesma forma. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nessa noite: se tu não tem fé, mas Jesus está aqui para renovar a tua fé e te dar vitória no nome do Senhor. Senhor, eles não puderam expulsar o demônio, não puderam fazer nada por mim, Senhor. Então Jesus Cristo trouxe aquela criança para perto de si, e quando aquela criança aproximou de Jesus, de repente ele deu um grito forte, caiu no chão, e Jesus Cristo sai dele, e na mesma hora aquela criança foi liberta pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei o problema que tu estás passando, mas Jesus Cristo vai bradar na tua casa, Jesus Cristo vai bradar no meio da sua família, Jesus Cristo vai bradar no meio do teu casamento. Mas irmão Júlio, o meu casamento já era, não tem mais solução, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que há solução para a tua vida sentimental, para o teu casamento. Eu sou um homem marcado pelas obras do diabo, eu estava escravizado por ele, aleluia. O diabo tinha me prendido em cadeias de cigarro, em cadeias de bebida, em cadeias do crack. Amados e queridos irmãos, eu chegava a consumir 20 pedras de crack por dia, aleluia. E quanto mais eu fumava, mais me dava desejo. Quando eu bebia, aleluia, bebida, eu comprava litros de cortesano, aleluia, eu tomava, aleluia, no quintal da minha casa. Quando eu terminava de tomar aquele litro de cortesano, eu quebrava a garrafa e começava a me cortar, aleluia, porque quanto mais eu me cortava, mais tinha prazer, aliviava a dor que estava dentro de mim. O meu corpo é todo marcado, aleluia, meus braços, as minhas costas é marcada pelo diabo, mas hoje, em nome de Jesus, eu carrego a marca de Cristo na minha vida, no nome do Senhor. Aleluia. Quando o diabo possuía a minha vida, irmãos, eu não tinha um demônio, aleluia, parecia um apartamento, um prédio, aleluia, cheio de apartamentos, e eu tinha vários demônios na minha vida. Quando o demônio possuía a minha vida, me dava dores de cabeça forte, que eu não conseguia pensar. Então eu parava, minha esposa está ali, na época era minha noiva, eu parava no meio da rua, não importava quem estava passando, eu batia minha cabeça forte na parede, aleluia, chegava a estremecer a parede, e quando acabava aquela dor, ficava dores na minha cabeça. Por várias vezes o diabo manifestou na minha vida. Uma certa feita, está ali a minha baixinha, que passou um aperto terrível. Ela estava comigo na casa da irmã dela, e quando ela estava comigo, de repente o diabo se manifestou na minha vida. Eu queria me matar, tirar minha vida, então passei a mão em uma faca, aleluia. Ela saiu correndo, gritando no meio da rua com medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo do diabo, porque o maior que está conosco do que o que está no mundo, maior que está conosco
poderoso do que o que está no mundo. Só os que acreditam nisso, fique de pé em nome de Jesus. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não importa a opressão que tu está vivendo, não importa a possessão que tu está vivendo, porque opressão é uma coisa, possessão é outra. Opressão todo crente passa. O que é opressão? São ataques malignos, setas malignas que vêm sobre a nossa vida. O que é possessão? É quando o diabo toma conta do corpo e da mente da pessoa, e ela já não sabe mais o que fazer. Se tu estás passando por opressão ou por possessão, o Senhor declarou essa campanha durante esses 2 dias para te dar vitória. Quantos creem assim, diga graças a Deus. Está fraquinho, quantos creem assim, diga amém.